Sejam bem-vindos a mais um debate do ciclo Ideias em Confronto, organizado pela Oficina Televisão. Este debate será transmitido em direto no site da UFP e em diferido no canal Regiões TV. O debate de hoje terá como tema Portugal, um Estado laico? Agradecemos a participação dos nossos convidados, Ricardo Alves, diretor da Associação da República e Laicidade, Padre Correia Fernandes, diretor do jornal Voz Portugalense, Teresa Tolli, professora na Universidade Fernando Pessoa, e Paulo Vilamaior, professor na Universidade Fernando Pessoa. Por Estado laico, entende-se uma forma de estruturação ou governo de um país em que não existe privilégio ou intervenção de qualquer confissão religiosa. Para iniciarmos este debate, lançamos uma pergunta geral. Ricardo Alves, Portugal é um Estado laico? A minha resposta é que, vejamos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Portugal tem uma Constituição laica, mas tem uma prática política e institucional que não é propriamente própria de um Estado laico em muitos aspectos relevantes. Tem uma Constituição laica porque tem a separação do Estado, das igrejas e outras comunidades religiosas na Constituição, tem a liberdade de consciência, de religião e de culto, tem igualdade entre todos os cidadãos, independentemente das convicções religiosas, tem a não confessionalidade do ensino, tem a privacidade das convicções em matéria religiosa. Todos estes princípios estão consignados na Constituição. Todavia, há uma série de práticas que afastam Portugal da laicidade. Nomeadamente, existe uma concordata que confere determinados direitos que são específicos da Igreja Católica, existe uma lei da liberdade religiosa que, no fundo, criou uma hierarquização das comunidades religiosas em Portugal, existem práticas na escola pública, como, por exemplo, a persistência de crucifixos, aos quais o Governo não se atreve a fazer uma lei geral para que saiam, como a realização de comunhões pascais em escolas públicas, ainda como a própria existência da educação moral e religiosa católica ou evangélica, que significa termos professores na escola pública nomeados não pelo Estado, mas por confissões religiosas, e pela própria existência dessa disciplina torna-se muito difícil para os alunos, em alguns casos, não terem essa disciplina quando estão na minoria. Temos ainda outras situações, como a existência de capelães nos hospitais, nas Forças Armadas, nas prisões, capelães pagos pelo Estado para exercer funções estritamente religiosas e que estão equiparados a funcionários públicos. Temos procissões em que participam as Forças Armadas ou parte das Forças Armadas, sem que seja claro se foram mandados a participar na procissão, quando a liberdade de consciência é um direito de cada indivíduo decidir participar ou não no ato religioso. Temos todas estas situações que afastam Portugal consideravelmente de ser um Estado laico, apesar da Constituição. Padre Correia Fernandes, que opinião partilha? Certamente, a Constituição considera Portugal um Estado laico. Havíamos de pensar o que é que significa a ideia de laicidade e o confronto entre laicidade e laicismo. Porque a laicidade é uma abertura, o ser laico é também a abertura ao religioso ou às expressões religiosas, porque a laicidade não é uma imposição, mas sim uma criação de espaços onde se possa desenrolar e desenvolver a prática da livre prática da consciência ou das opções pessoais em termos de religião. Portanto, podíamos distinguir de facto uma laicidade daquilo que podíamos chamar o laicismo, que é uma tendência que às vezes pretende ser um bocadinho limitadora das práticas religiosas. Isto liga-se também à ideia de republicano, à ideia de república, porque república, a gente recorda sempre a expressão do nosso antigo presidente, e que agora está em situação crítica, mas que dizia que era republicano, socialista e laico, e essa frase ficou marcada. E, de facto, qualquer uma destas realidades é absolutamente legítima e o afirmar laico não significa afirmar-se nem antirreligioso, nem pôr em causa
a livre expressão dos atos religiosos. É evidente que, aqui o colega, efetivamente há alguma valorização da confissão religiosa maioritária no país, que é o catolicismo e o cristianismo de uma maneira geral. Mas também temos muçulmanos e outras confissões que respeitamos todos. E, ultimamente, esse movimento ecuménico tem associado não apenas as confissões cristãs, mas também as confissões não cristãs. E, portanto, essa laicidade é, em meu entender, uma abertura, deve ser uma abertura da Constituição, uma abertura da prática política, uma abertura da linguagem social e cultural às realidades religiosas e à expressão livre das convicções e da forma de entender o mundo e a história e a cultura e a tradição, porque nós temos uma cultura e uma tradição muito marcada pela realidade cristã e, portanto, com todos os lados positivos e negativos que isso possa ter tido e possa ter ainda, mas está marcada pela religiosidade cristã e também é importante termos em conta que a opinião geral das pessoas e o próprio conhecimento da sociedade atribui ao ser cristão uma maioria muito significativa e, portanto, isso significa que as pessoas, mesmo não praticando, muitas vezes, têm essa consciência, essa tradição. Portanto, às vezes este laicismo e laicidade pode-nos aparecer um bocadinho como uma definição pela negativa, não é? E ora, nós pensamos que o laicismo se deve afirmar pela realidade positiva, pela construção de uma realidade positiva que permita a abertura às formas de expressão religiosa e às formas de expressão social e cultural, porque a religiosidade tem uma dimensão cultural fundamental na nossa história e no mundo de hoje, que é fundamental, que é importante. Teresa Tomi, na sua opinião, Portugal é ou não um Estado laico? Pois, eu acho que antes de mais temos que distinguir o que é o Estado do que é a sociedade civil, por assim dizer. E eu penso que o debate é sobre o Estado, não é? Desse ponto de vista, eu concordo substancialmente com o que foi dito pelo nosso primeiro colega de painel, precisamente porque me parece que, apesar da Constituição, obviamente, não ter qualquer conotação religiosa e, portanto, a separação entre o Estado e a Igreja, que no fundo é o que a laicidade significa, quando se fala da relação entre a religião e o Estado, é o que a laicidade significa, não tem de significar, por um lado, a eliminação do religioso do espaço público. Esse é o modelo francês. E o modelo francês é um modelo em que existe a convicção de que a não expressão pública do religioso evitará a existência de conflitos. Não parece que esteja a resultar por aquilo que estamos a ver. Agora, a mim parece-me que, de facto, apesar de haver a separação definida constitucionalmente, nós temos depois uma lei da liberdade religiosa e temos, antes disso, a concordata. A concordata não existe só com Portugal, existe com alguns outros países e existe como um acordo entre dois Estados. Portanto, entre, neste caso, o Estado português e o Vaticano enquanto Estado. O problema é que depois, quando nós vamos a ler muitos dos artigos da concordata, eles referem-se a questões que já têm a ver com a dita sociedade civil e não simplesmente com aquilo que é a relação entre o Estado e a Igreja. E a lei da liberdade religiosa foi concebida de tal forma, no caso português,
que não contempla a Igreja Católica. O que é que eu quero dizer com isto? Inclusivamente, antes, no momento de regulamentação da Lei da Liberdade Religiosa e das alterações que foram feitas à Concordata, porque houve alterações em 75 e daí para cá, houve um bispo em Portugal que disse que não, é preciso antes chegarmos a uma fórmula final da Concordata, porque a Lei da Liberdade Religiosa é para os outros. Portanto, a Lei da Liberdade Religiosa é para as outras confissões religiosas. O que significa, ele é bispo, ele não era ministro, mas significa, à partida, o não reconhecimento de uma série de direitos em pé de igualdade entre as diversas confissões religiosas. Uma outra questão que a mim me parece também pertinente é a persistência de sinais da não separação em ocasiões que são celebrativas da existência de um Estado que é um Estado sem confissão religiosa. Podemos dar como exemplo, posso dar 2 exemplos. Um deles, a presença do cardeal ou de um representante do cardeal num cadeirão colocado especificamente na abertura do ano judicial, por exemplo. E a minha questão é se há um cadeirão para o cardeal, ou se retira o cadeirão do cardeal, ou então há para todos os outros de todas as denominações religiosas. A presença de ensino religioso nas escolas também já foi mencionada. Se nós estivermos atentos não só aos aspectos institucionais que já foram referidos, mas depois à forma como os manuais estão construídos, verificamos o quê? Verificamos que não falam da religião do ponto de vista cultural, mas falam da religião do ponto de vista confessional. Ou pior do que isso, neste momento fazem uma mistura entre as duas coisas. Portanto, os manuais fazem uma mistura entre conteúdos que são conteúdos cívicos e conteúdos que são estritamente religiosos. Posso-lhe dar o exemplo, um manual de religião e moral do 9º ano que tem numa página a Declaração dos Direitos Humanos e na página seguinte tem a vida de Santa Teresa do Menino Jesus. Isto é verdade, isto é um exemplo real. E, portanto, há aqui uma mistura de projetos. Agora, eu acho que há uma questão ligada a isto que nós temos que considerar, e volto a falar do dito modelo francês. O modelo francês é o da substituição da religião pelo Estado como religião. Portanto, se nós formos a ver aquilo que é todo o cerimonial francês, do Estado francês, é um cerimonial religioso, portanto, com terminologia, com encenação, até, que pode ser considerada religiosa. E aquilo que é a expressão religiosa é remetido para o domínio privado. Do meu ponto de vista, a laicidade deveria significar a possibilidade contrária. Quer dizer, devia significar a possibilidade da expressão pública de todas as formas de religião. Mas aí temos um outro problema. É que a Lei da Liberdade Religiosa prevê que é o Estado que define e decide quem é que tem o direito de ser reconhecido como uma confissão religiosa em Portugal. E, portanto, volta a haver aqui algo que não é claro. E define como limite os 30 anos. Portanto, tem que ser uma confissão que esteja há 30 anos em Portugal para poder ser reconhecida como tal. E, portanto, temos aqui uma série de equívocos e de ambiguidades, do meu ponto de vista ainda. Paulo Vilamaior, que opinião é que tem sobre Portugal ser um Estado laico ou não? Do ponto de vista formal e constitucional, como foi aqui muito bem explicado na primeira intervenção, Portugal é um Estado laico. Eu julgo que existe uma desconformidade notória entre a organização política e constitucional do Estado e a prática. Talvez porque nós temos de reconhecer uma tradição enraizada de séculos de cristianismo, portanto, catolicismo, talvez essa seja a explicação, mas a partir do momento em que há uma opção política que merece acolhimento na Constituição, e sendo a Constituição da República Portuguesa o documento fundamental que rege a organização do Estado
e, portanto, também as relações entre os membros da sociedade civil, eu julgo que é pouco aceitável que haja esta desconformidade entre a organização política do Estado, aquilo que a Constituição dispõe ao nível da laicidade do Estado e determinadas práticas, algumas das quais foram já exaustivamente aqui enunciadas, sobretudo na primeira intervenção, mas também alguns dos exemplos da professora Teresa Tolli. Eu acrescento mais um, eu estava a ouvir-te, Teresa, e lembrei-me de mais um exemplo que eu julgo que é também significativo desse cerimonial religioso que é associado a determinadas cerimónias públicas. Quando há inaugurações de edifícios públicos, o bispo da localidade, ou do distrito, digamos assim, é sempre convidado para fazer a bênção do local. Eu, como ateu, tenho um certo problema em reconhecer a necessidade desse cerimonial, porque, como ateu, ou então como uma pessoa de uma outra confissão religiosa, eu julgo que há uma certa intrusão na confissão dessas pessoas, ou na minha ausência de confissão, a partir do momento em que, nessa cerimónia, num determinado momento, há a bênção do edifício em causa. E estamos aqui a falar de um cerimonial que é organizado no âmbito da inauguração de um edifício público. Portanto, não estamos a falar de edifícios que sejam privados, porque aí remetemos para a iniciativa privada e para o domínio da vontade. Eu estou-me a referir exclusivamente a cerimoniais de inauguração de edifícios públicos que têm sempre associado essa dimensão. Francamente, a mim custa-me, porque isso é revelador de uma demissão do Estado laico. Quase que me faz lembrar que há determinadas normas que estão inscritas na Constituição da República Portuguesa e que não são aplicadas, ou que não são, digamos assim, reconhecidas como modelo de organização social. Eu recordo-me, nomeadamente, essa é mais evidente, uma norma do preâmbulo da Constituição que define para o futuro a organização socialista do Estado português, um Estado sem classes, enfim, toda essa retórica ligada a um certo idealismo que marcou esses anos revolucionários após a deposição da ditadura, mas, como nós sabemos, a partir de certa altura o sistema político evoluiu de tal forma que essa previsão, pelo menos pelo que nós conhecemos na atualidade, não foi confirmada. E eu faço uma certa analogia entre essa norma que inscreve um futuro socialista para Portugal, quando esse futuro socialista, pelo menos até a ver, não está a ser cumprido, e uma outra norma da Constituição, nomeadamente o artigo 41, número 4, que dispõe a separação entre o Estado e as confissões religiosas, todas elas, incluindo a católica. E da mesma forma que alguém, em tempos, acusou o Estado português, ou os partidos políticos que tomaram as rédeas do sistema político português, de terem metido o socialismo na gaveta, eu pergunto-me se, com estas práticas reiteradas de influência da Igreja Católica no sistema político português, se não há também a laicidade do Estado que foi metida na gaveta. Padre Correia Fernandes, qual é a sua reação a estas questões que foram levantadas e que acabam por pôr em dúvida a laicidade? Eu entendo que a laicidade deve ser uma realidade não definida pela negativa, mas pela positiva. Isto é, o ser laico significa que aceitar todas as confissões religiosas e que elas existam e estejam na sociedade. E estejam, portanto, também na realidade pública e política. Porque não se pode fazer uma laicidade, por assim dizer, sem conteúdo, sem nenhum aspecto de abertura às confissões, porque então o que seria... Portanto, eu penso que nós não devemos definir as coisas pela negativa, mas sim pela positiva. A laicidade significa que leigo e laicidade vem de laos, a palavra grega. Laos significa povo, significa a sociedade. E a sociedade tem esses elementos, tem esses elementos que são a religião e a prática religiosa. Agora, de facto, e
coisas como a religião e moral católica, o ensino da religião e moral, ou da educação moral e religiosa católica, também tem que misturar isso. Não é? É evidente que a Santa Teresa do Menino Jesus, ou o Padre António Vieira, ou outras figuras da história, têm a sua missão e a sua função, desempenharam uma função na história e, portanto, devem ser referenciadas. Pelo facto de defendermos o laicismo ou a laicidade, não, essas pessoas têm que existir. Não é? E grandes figuras da nossa história são figuras que, dentro da laicidade, desempenham a sua missão. E também não deixa de ser interessante que nos últimos dias nós sejamos confrontados com a elevação à publicidade e ao conhecimento público de pessoas que declaradamente se definem como católicos e que têm intervenções na sociedade, portanto, também na sociedade laica, como seja ou as Nações Unidas, ou a Presidência da República Portuguesa, ou outras atividades. Portanto, o que eu penso é que a laicidade do Estado deve e tem que promover a presença das comunidades cristãs, ou outras. Porque senão seria um laicismo destrutivo. Portanto, a laicidade deve abrir. A laicidade é uma realidade aberta, não é uma realidade fechada. E, de facto, temas como a liberdade, a igualdade e a fraternidade foram utilizadas do ponto de vista revolucionário, como realidades revolucionárias, são, de facto, realidades do cristianismo. Foi aí que elas nasceram. E, portanto, devem estar, essa igualdade e fraternidade devem estar na nossa sociedade humana. Ricardo Alves, concorda com as declarações do padre? Tem que ligar o microfone. Bom, laicidade pela positiva ou pela negativa? O facto é que nós em Portugal herdámos um conjunto de situações que vêm do antes do 25 de Abril, que são situações são resquícios de uma religião de Estado, de certa forma. Essa própria presença que foi aqui falada dos sacerdotes nos atos públicos, nas inaugurações, a própria presença da educação moral e religiosa católica na escola pública, os capelães exclusivamente católicos nos hospitais, nas prisões, nas Forças Armadas, isso são situações que vêm do antes do 25 de Abril. São situações que herdámos e que não houve coragem política do 25 de Abril para cá para afrontar. O Paulo Villamaior dizia há bocado que o artigo 41 da Constituição está na gaveta. Tudo que aponta para a laicidade na Constituição é como se estivesse na gaveta e comparava com o preâmbulo da Constituição. Eu, não sendo jurista, tenho a noção que o preâmbulo não tem um valor legal comparável a um artigo da Constituição. E já o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre questões de laicidade, já se pronunciou sobre o facto de, em 87, no célebre acórdão, havia a questão de que toda a gente tinha educação moral e religiosa católica, a menos que dissesse que não queria. E o Tribunal Constitucional disse pelo contrário. Toda a gente não tem, a menos que diga que quer. E, aliás, isso abriu a porta a que hoje nas escolas públicas também haja educação moral e religiosa evangélica, embora num número reduzido, que tem a ver com a representatividade dessa confissão religiosa. O Tribunal Constitucional também já se pronunciou recentemente sobre uma tentativa do Governo Regional da Madeira de que a religião e moral católica fosse presumida como obrigatória e, portanto, há um conjunto de... Quer dizer, não está realmente na gaveta, não há a coragem para os invocar, em particular do poder político. Por exemplo, a questão dos crucifixos na escola, que é uma questão muito simples, quer dizer, os crucifixos foram colocados nas escolas primárias da altura, em 1936, por um decreto, que é o decreto que cria, entre outras coisas, uma organização que viria a ser da Mocidade Portuguesa. Hoje não faz sentido, é completamente desconforme com o princípio da não confessionalidade do ensino.
Os governos todos, desde o 25 de Abril, quando confrontados com isto, dizem que a responsabilidade é dos pais, é dos cidadãos. Mas se a não confessionalidade da escola pública é um direito dos cidadãos, tem que ser o Estado a garanti-lo. Não é preciso os cidadãos levantarem-se para o reclamar. Outra questão agora, relativamente ao que a Teresa Tolli dizia há pouco sobre a questão do modelo francês de laicidade e a questão do espaço público e do espaço privado. Acho que, vamos ver, a laicidade é a laicidade do Estado e, portanto, as instituições estatais, dos serviços públicos, da escola pública, muito em particular. Não é a laicidade da sociedade civil, como é evidente. O Estado deve garantir a liberdade de associação, a liberdade de associação das comunidades religiosas, a liberdade de ensino da religião no âmbito associativo e privado, como fazem as igrejas e como é normal que o façam, a liberdade de expressão de ideias religiosas através da palavra escrita, falada, de outras formas. Portanto, para a sociedade ser realmente livre e plural, é necessário que o Estado seja laico e que não dê mais privilégios ao nível estatal a uns do que a outros, que é o que efetivamente acontece neste momento em Portugal. Tudo isto pode parecer que é uma laicidade definida pela negativa, como dizia aqui o Padre Correia Fernandes há pouco. Mas eu não sei qual é a melhor metáfora, mas é qualquer coisa que ficou de trás e que não resolvemos. Não resolvemos no 25 de Abril por razões que não vale a pena estar aqui a discutir, porque as prioridades foram outras, não resolvemos 10 anos depois, 20 anos depois e 40 anos depois, ainda estamos à espera que se resolva. E neste momento já temos um país muito mais secularizado do que era a seguir ao 25 de Abril. Neste momento, mais de metade das crianças nascem fora do casamento, os casamentos civis são cerca de metade, o divórcio vulgarizou-se, já aprovámos o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A sociedade avançou muito relativamente àquilo que era no 25 de Abril. A sociedade é hoje muito mais secularizada, no sentido que está muito mais afastada dos preceitos religiosos. Eu diria que neste aspecto da laicidade é o Governo e os partidos políticos que estão atrasados relativamente à sociedade. Paulo Vila Maior, qual é a sua opinião ou a sua interpretação sobre, por exemplo, o facto de o Presidente da República ter prometido cumprir a Constituição em funções do Estado e acabar por beijar o anel a um bispo? Isso aconteceu, se não estou em erro, na visita dos reis de Espanha, numa cerimónia pública em Guimarães. Isso é especialmente estranho porque eu não sei se o que veio ao de cima foi o Presidente da República profundamente católico, respeitando um membro da hierarquia eclesiástica, ou se o que deveria vir ao de cima era o Presidente da República no exercício das suas funções, ou seja, vestindo o traje institucional de Presidente da República, e talvez no caso do Presidente da República em funções há uma dimensão que torna mais problemática esta interpretação, é que é um dos maiores constitucionalistas do país e deve ter conhecimento, certamente, do que está preceituado na Constituição. Eu tenho muita dificuldade em entender o que se passou ali, a não ser a prova, ou mais uma prova, de que estas relações ancestrais que estão cristalizadas em determinados setores da sociedade portuguesa não se desligam das práticas institucionais, digamos assim. Quando nós temos o maior magistrado da República Portuguesa a romper o protocolo, porque no fundo foi um rompimento de protocolo, se nós nos recordarmos, ao lado estava o rei de Espanha, que não teve o mesmo tratamento de deferência, e que se saiba, o rei de Espanha não deve ser menos católico que o Presidente da República Portuguesa, por aquilo que se saiba, mas em comparação soube ter uma pose muito mais institucional e de respeito às normas que estão em vigência em ambos os países do que o Presidente da República Portuguesa. É mais um exemplo de uma certa contaminação, não no mau sentido da palavra, obviamente, entre o religioso e o espaço público e a prática política. Teresa Tolli, concorda que Portugal tem-se vindo a secularizar? Isso é outra questão.
E, sobretudo, eu acho que na discussão deste tema não podemos misturar aquilo que é a sociedade civil daquilo que são as políticas de Estado. E muitas vezes faz-se isso. Eu não defendo o laicismo, porque o laicismo é o desaparecimento do espaço público de qualquer possibilidade de manifestação religiosa. O que eu defendo é uma laicidade associada à liberdade religiosa, quer dizer que o Estado, sendo laico, tem que assegurar que todas as expressões religiosas são aceitáveis, mas em pé de igualdade, e esse é o problema em Portugal. Porque não existe essa igualdade, não é? O problema, a discussão do tema se a sociedade portuguesa é secularizada ou não, é outro, porque é mais, como é que eu ia dizer, da área da sociologia e não daquilo que é as estruturas de Estado. Agora, a Igreja Católica não pode reivindicar isso, portanto, não pode reivindicar dados sociológicos para tirar daí dividendos que são políticos, ou para legitimar com isso comportamentos que são, de facto, ambíguos relativamente à religião, nomeadamente relativamente ao catolicismo. Eu acho que, a partir do momento, na sequência do que o professor Paulo Vilmaior disse também, a partir do momento em que um Presidente da República, ou um candidato a Presidente da República, assume as suas funções, ou um Secretário-Geral da ONU assume as suas funções, tem que ter a noção que as suas convicções religiosas são convicções suas, mas que ele não vai fazer passar para o exercício do cargo público. Porque no espaço público, o que nós temos é que encontrar pontos de referência, que são a Constituição, em Portugal, nomeadamente, e na ONU será a Declaração dos Direitos Humanos, não é? Pontos de referência em que todos os cidadãos, porque quem é crente também é cidadão, como é óbvio, não é? Em que todos os cidadãos, plataformas de entendimento em que todos os cidadãos possam participar, sem haver uns que são de primeira e sem haver outros que são de segunda. Eu não sou nada sensível ao argumento de que é natural a presença de elementos da Igreja Católica porque é a religião maioritária em Portugal ou porque culturalmente é a religião que sempre teve mais peso. É muito perigoso o caminho da culturalização de uma religião. Porque a culturalização de uma religião significa, imediatamente, colocar do lado de fora do cultural num país quem pertence a outra confissão religiosa ou quem não tenha qualquer confissão religiosa. E por isso a minha posição relativamente à questão da laicidade não é laicista, isso é outra coisa diferente. O laicismo é a repressão do religioso. A minha posição é que o Estado, sendo laico, garantirá mais a liberdade religiosa. E, portanto, ao contrário. Agora, não penso que uma confissão religiosa, por ser maioritária, se possa colocar numa situação ambígua que é de simultaneamente ser uma autoridade religiosa, mas que acaba por ter peso político também. Padre Correia Fernandes, qual é a sua reação a estas opiniões que são aqui levantadas? Lembramos só que pode existir diálogo entre os convidados. Em primeiro lugar, considerando o que foi referido sobre os crucifixos nas escolas, eu de facto também opino que, não sendo escolas católicas, não faz muito sentido ter os crucifixos na escola. Mas se as pessoas quiserem pô-los, não deve ser o Estado que o proíbe, porque nessa altura estaríamos então neste caminho do laicismo proibitório ou persecutório. Teríamos que ter, eu opino que as escolas não precisam, nem devem ter crucifixos, ou outros sinais religiosos, que também há, não é? Imagens, mas também, não tendo esses sinais, devem estar abertas à presença do conhecimento e à presença que se saiba que existem e que saiba os princípios da sua
religião, como se sabe aos princípios da sua história ou de outros ramos do saber. Portanto, de facto, não podemos definir ou não podemos defender uma laicidade que seja eliminatória. Temos de ter uma laicidade que seja integradora, que assuma que as pessoas têm a sua convicção. Eu estou de acordo que diga que tem diminuído, e tenho, mas por experiência própria, tem diminuído, por exemplo, os casamentos, tem diminuído o facto das querem fazer o batismo das crianças. Grande parte dos casais que fazem o batismo das crianças não são casais casados, portanto, são casais de união de facto, mas isso também não tem a ver com o problema, tem a ver, é evidente, mas não define o problema religioso, porque essas pessoas são crentes e têm fé, e até são cristãos ou de outra confissão religiosa. Portanto, o Estado não confessional, não deve ser um Estado anticonfessional. E às vezes me parece que pretendemos afirmar isso, ou demonstrar isso, ou fazer isso, transformar a não confessionalidade como se não devesse ser, como se fosse anticonfessional. E, portanto, também diria que a laicidade deve permitir ou até promover que as pessoas possam agir segundo a sua consciência, que deve existir na sociedade uma ética civil que passa pela tolerância, pela compreensão, pela constituição de leis justas, portanto, pela preocupação de que na sociedade humana exista uma ética comportamental que aceite e que desenvolva esses princípios. Os princípios religiosos têm que ter influência na vida social, e esse é o grande mal nosso, é que os princípios religiosos nem sempre têm influência na vida social. E portanto, por exemplo, uma pessoa que é um Presidente da República, ou um Primeiro-Ministro, ou um Ministro católico, ou de outra religião, deve procurar que os seus princípios sejam inculcados na sociedade. Não podemos fazer assim uma espécie de religiosidade inócua, mas sim uma religiosidade interventiva e que fomente, de facto, esse sentido da ética social. Portanto, por outro lado, também referir que existe uma colaboração nos Estados europeus e também noutros, eu não sei muito dessa sociologia de outros países, mas nos Estados europeus existe uma colaboração entre os Estados e as diversas confissões religiosas, e incluída a confissão católica, que na Europa tem a sua tradição. E, portanto, não parece que seja uma coisa desusada ou rejeitável, digamos assim, que haja essa colaboração. Porque se pedem para o bispo ir benzer ou para o padre ir benzer, é porque querem. O padre não se impõe. E, portanto, mas há um sinal, a maioria, as pessoas que organizam, não sei, dá-me a impressão que esta ideia de que o laicismo deve eliminar todo o aspecto religioso parece uma ideia negativa. Ricardo, quer acrescentar algo? Bom, às vezes há o risco de dizermos a mesma coisa por palavras diferentes. Por exemplo, há bocado ouvia a Teresa Tolli a distinguir laicidade e laicismo. Para mim, laicidade é o conceito e laicismo é levá-lo à prática. Eu, sinceramente, quando ouço falar em reprimir o religioso ou dizer que nem todas as expressões religiosas são aceitáveis, eu penso no ateísmo de Estado, no ateísmo de Estado. O ateísmo de Estado já existiu historicamente em vários locais, no leste da Europa em particular, e isso é que era efetivamente um regime de repressão do religioso, com maior ou menor violência conforme os países e conforme as épocas, mas há países em que chegaram a mandar fechar os templos religiosos e a prender a generalidade dos sacerdotes. Mas isso é o ateísmo de Estado. Agora, laicismo, para mim, é levar à prática a laicidade. Não vejo que, por exemplo, se por hipótese retirássemos os crucifixos
das escolas públicas, ou se por hipótese deixassem de convidar sacerdotes católicos para benzer obras públicas, que isso fosse laicismo. Isso seria apenas laicidade, seria apenas levar a sério à prática a laicidade, seria retirar a laicidade da gaveta. Porque, por exemplo, pode haver daqui a 5 anos, 10 anos, locais em Portugal em que a maioria da população num determinado bairro seja muçulmano. Será que a maioria dessa comunidade tem o direito de decidir que na escola pública deve estar lá um símbolo do Islão? Eu acho que não. Do mesmo modo que não deve estar um crucifixo. Porque não é esse o papel da escola pública. Quer dizer, o papel da escola pública é transmitir conhecimentos que são acessíveis a todos, sejam católicos, sejam de outras confissões religiosas ou de nenhuma. E falavam do Presidente da República. Eu não ponho em causa o direito, como é evidente, do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa a ser católico, praticante, como é público que é. Mas ele realmente deveria fazer um esforço, enquanto representante de todos nós, para... Vejamos, a primeira, se não estou em erro, foi exatamente a primeira viagem dele, foi ao Vaticano, em que foi beijar a mão ao Papa e convidá-lo a visitar Portugal, Fátima concretamente, em maio de 2017. É isto, quer dizer, isto é uma certa interpretação do que é representar os portugueses, que não é consensual, que ele tentará fazer passar por consensual, porque foi eleito com toda a legitimidade, mas ao tentar fazer passar por consensual isto, eu creio que ele daqui a algum tempo pode estar a desacertar o passo com a sociedade portuguesa, nesta questão e noutras. Disse. Paulo Vila Maior, qual é a sua opinião acerca da posição nesta área dos países europeus? Eu não tenho assim um conhecimento tão concreto da posição dos países europeus. Se me perguntar relativamente à organização da União Europeia, eu poderia dizer que em tempos houve a tentativa, numa das revisões dos tratados europeus, de incluir no preâmbulo dos tratados europeus como influência cultural determinante do projeto de integração europeia a matriz cristã, para ser abrangente às várias confissões cristãs. E isso acabou por ser rejeitado. Aliás, a polémica mantém-se porque, daqui a uns anos, hoje já não tanto, porque o assunto caiu um pouco, ou arrefeceu um pouco a sua atualidade, estou a falar da possibilidade da Turquia aderir à União Europeia. Agora, já não é um assunto candente pelos acontecimentos recentes e por um desinteresse manifesto da Turquia e pelo próprio arrefecimento das negociações, mas aqui há uns anos, quando o assunto era mais atual, havia quem dissesse nos círculos políticos, ou em determinados círculos políticos europeus, que a Turquia jamais haveria de entrar na União Europeia, porque a União Europeia tem uma matriz cultural cristã e a Turquia não se enquadra nessa matriz cultural. Ora, primeiro, a meu ver, é contestável que uma tradição se possa agrilhoar o futuro de uma determinada organização política. Temos de reconhecer essa tradição, mas não podemos projetar para o futuro as consequências que determinados setores querem ancorar a essa tradição cultural. E segundo, a meu ver, a possibilidade da Turquia vir a ser um Estado-membro da União Europeia seria um fator de enriquecimento cultural. É certo que hoje em dia, mesmo ao nível da sociologia, debate-se muito o sentido do multiculturalismo. Enfim, já esteve mais na moda, para usar uma linguagem mais terra a terra, mas julgo que nesse aspecto da interdependência cultural e no que diz respeito aos ensinamentos que temos a recolher dos outros, seria enriquecedor para o projeto europeu se a Turquia se juntasse a nós. Levantaria outro tipo de problemas que não são para aqui chamados, são mais no domínio da organização política e, portanto, eu não os vou aqui enunciar. Mas custa-me particularmente ver ou sentir que existe, diria que, um entendimento negativo do que é laicidade, porque a laicidade não pretende destruir confissões religiosas, nem pretende ser um ataque seletivo à confissão religiosa que é maioritária no nosso país. Eu julgo que a laicidade, ou a ideia de laicidade, passa mais pela neutralidade confessional do Estado.
E é, a meu ver, isso que não está a ser praticado aqui em Portugal, e nesse sentido, e retomando aquela minha intervenção inicial e pegando na chega do Ricardo, existe realmente uma gravidade superior pelo facto de ser um preceito da Constituição que não está a ser respeitado quando nós olhamos à prática social. É muito mais grave ser um artigo da Constituição a não ser respeitado do que uma norma que está apenas no preâmbulo, porque as normas do preâmbulo são programáticas, são objetivos que se podem desenhar para o longo prazo, sem nós sabermos se alguma vez chegaremos ao longo prazo. E, portanto, como eu costumo dizer às vezes aos meus alunos, a Constituição garante a todos os cidadãos um direito à habitação condigna. E, no entanto, nós temos mendigos e temos pessoas a viverem debaixo de viadutos, não é? E, portanto, não podemos pegar na Constituição, dar a Constituição a esse cidadão e exigir que ele vá, por sua vez, exigir ao Estado uma habitação condigna, porque são normas programáticas. Algum dia havemos de lá chegar, se é que algum dia chegaremos a esse futuro. Ou seja, essas normas que são programáticas, como, por exemplo, o tal ideal pós-revolucionário de Portugal algum dia ser uma sociedade socialista e sem classes, o facto de não estarmos a respeitá-lo agora não é tão grave como o facto de um artigo da Constituição que impõe claramente uma separação entre o Estado e a Igreja não estar a ser respeitado. Teresa Toldi há pouco queria falar e lanço-lhe também uma questão. Acha que, de certa forma, esta imposição da religião pode ter efeitos negativos para a própria religião? A posição de que religião? Do A imposição do catolicismo, sim. A Hungria, a Polónia, são países que neste momento rejeitam a entrada de refugiados e um dos argumentos que utilizam é que só os querem lá se eles forem cristãos e eles não são, portanto, a ideia que vem contaminar o continente europeu, que não é o continente onde o cristianismo nasceu sequer. Portanto, a ideia de que a Europa é cristã é uma ideia que, por si só, é um bocadinho simplificada, simplista, porque o cristianismo nasceu no Médio Oriente, não foi na Europa. Eu continuo a insistir na necessidade de distinguir entre a laicidade e o laicismo. A laicidade, para mim, é um conceito positivo, é aquilo que permite uma expressão plural do religioso, mas considero que não se pode misturar níveis, isto é, cada pessoa poderá ter as suas convicções, quer seja crente, quer não seja crente, mas no exercício de atividades públicas não pode impor isso a outras pessoas. Assim como, por exemplo, a existência ou não dos crucifixos nas salas de aula, é óbvio que é um sinal confessional. Não há forma de dizer que se as pessoas ali concordam. Aqui há uns anos houve um problema na parte francesa do Canadá, porque o correspondente àquilo que cai à Assembleia da República, e que eu agora não tenho presente o nome, não sei se é Parlamento que chama-se, começavam as sessões com uma oração católica. E, portanto, houve um senhor que apresentou uma queixa àquilo que seria o correspondente ao Tribunal Constitucional, dizendo que, mas eu não sou católico e sou deputado, e agora? E então houve toda uma tentativa do governo canadiano, ele depois acabou por ganhar, mas houve uma tentativa do governo canadiano para dizer: não, mas isto não é bem confessionalidade, isto é cultural. Nós culturalmente somos assim. E hoje em dia, tendo em conta a diversidade religiosa que existe e tendo em conta a possibilidade de utilizar argumentos religiosos para reeditar formas de intolerância, penso que não se pode invocar argumentos deste género. Agora, também compreendo que as religiões que estão numa posição dominante normalmente tendem a entender-se a si próprias como evidentes naquele espaço e tendem a considerar como heterogéneo aquilo que não é coincidente com o seu espaço.
Há aqui um outro nível de influência de que nós poderíamos falar, mas daria horas de debate, e é a chamada influência de corredor, que existe no Parlamento português, por exemplo, e que é uma influência política, clara, e que tem a ver com o quê? Tem a ver, por exemplo, com o assegurar que determinado tipo de direitos continuarão a ser garantidos, por exemplo, ou determinado tipo de influências continuarão a ser garantidas, ou que determinadas questões se atrasa a sua discussão, por exemplo. Mas isso era outro debate, porque haveria muito para dizer por aí. Mas isto para dizer, então, resumidamente, que quem defende que a liberdade religiosa é compatível com um Estado não confessional, portanto laico, não se está a colocar numa posição laicista, no sentido agressivo do termo, se quiserem, daquilo que se costuma distinguir, que é a laicidade como a separação entre o Estado e a Igreja, e o laicismo como uma ideologia que quase que se torna uma nova forma de religião. E penso que são coisas diferentes. Agora, basta pensarmos nisto. A partir do momento em que existe uma concordata e existe uma lei da liberdade religiosa que tem um parágrafo que diz que há muitos aspectos da lei da liberdade religiosa que não se aplicam à Igreja Católica, porque a Igreja Católica com essa há uma concordata, é óbvio que estamos a falar aqui de situações de disparidade. Para concluirmos este debate, perguntamos aos nossos intervenientes se querem acrescentar alguma opinião. Ricardo Alves, quer acrescentar alguma coisa? Queria só dizer que, como a Teresa Tolli, aliás, referiu há bocado, em Portugal há uma comissão que decide o que é uma religião. E essa comissão nunca reconhecerá o laicismo como uma forma de religião. Portanto, eu compreendo quando diz que o laicismo é quase uma forma de religião, está a ser um pouco provocatória. Não explico, estou-me a referir sobretudo ao modelo francês, que é um modelo de invisibilização da religião e daquilo que quase que se pode chamar uma religião laica. Portanto, em que toda a encenação de acontecimentos públicos do Estado assumem uma dimensão que às vezes parece litúrgica. É nesse sentido que eu digo. E não acontece em relação a outros países da Europa, não acontece o mesmo. Uma dimensão litúrgica também tem. Sim. A Assembleia da República, também tem os eu vou dar um exemplo muito concreto. Não sei se foi o ano passado, há 2 anos, que foi transladado para o Panteão francês os restos mortais de 2 membros da resistência francesa. Pronto, acho muito bem. Mas o tipo de... Eu estava a ver aquilo sem grande espírito crítico, mas a certa altura chamou-me imensissimamente a atenção a exaltação da República Francesa, todo o discurso do Presidente da República, que eu quase que inconscientemente pensei assim, isto parece um bispo a falar. Portanto, é desse ponto de vista que eu digo. E é por isso que eu acho que o modelo francês está a dar maus resultados. E basta vermos, por exemplo, a diferença que existe entre a França e a Alemanha, deste ponto de vista, portanto, do ponto de vista do reconhecer ou não que as religiões possam ter espaço público. Quando eu digo espaço público, é ser intervenientes, mas não pode ser, é ao nível religioso. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uma pessoa religiosa pode, deve, aliás, do meu ponto de vista, quando se fala de questões públicas, falar a partir daquilo que são, por exemplo, em Portugal, que é a Constituição, e daquilo que é a Declaração dos Direitos Humanos. Portanto, deve invocar, como que deve haver uma ética comum a todos, na qual as posições religiosas dos diversos participantes não se sobrepõem a isso que será essa ética. Não sei se me fiz entender. Isto é uma longa discussão, mas em França as religiões têm intervenção pública também, podem falar em público, editar os seus jornais, etc. E quando se diz que as coisas estão a correr mal em França,
No Reino Unido, com um tipo de relações entre Estado e religiões completamente diferente, em que a chefe de Estado é a chefe da Igreja de Estado, em que se reconhecem uma série de direitos específicos a determinadas comunidades religiosas, por exemplo, há tribunais arbitrais que aplicam em parte a Sharia. Com tudo isso no Reino Unido, que é uma forma de relação totalmente diferente do Estado com as religiões, também há problemas. Se calhar o mesmo tipo de problemas. Portanto, os problemas cá em França, se calhar, não são específicos do modelo francês. São problemas do tempo que estamos a viver sim, e que se expressam era isso que eu ia dizer, em contextos diferentes. Pois, e é por isso que eu disse há bocadinho que achava que a culturalização da religião era um caminho perigoso. Porque neste momento invoca-se muitas vezes a religião, sobretudo para falar contra determinada religião. E, portanto, tem a ver com questões que o professor Paulo Vilameier falou. Padre Correia Fernandes, tem algo a acrescentar para concluir? Sim, eu ia começar por dizer o seguinte. Na segunda-feira passada, reuniram-se num espaço social do Estado, penso eu, ligado ao Estado, no Porto de Leixões, uma quantidade muito grande de pessoas para ouvir o treinador português, Fernando Santos, que falou de coisas religiosas, falou da sua experiência, falou de intervenção, mas também de aspectos sociais, como é que, por exemplo, a sua convicção religiosa poderia ajudar ou apoiar ou orientar, respeitando ele a opção de cada um, o seu grupo de trabalho. E eu pergunto se isto é, de facto, um atentado à laicidade. Não, não é. Não é? Porque, de facto, não é assim, aconteceu ali, acontece em muitos outros sítios. Em muitos outros sítios. As pessoas têm a necessidade e a conveniência de dizer, de exprimir as suas ideias. Depois queria dizer outra coisa, que, de facto, a questão das raízes culturais da Europa, de facto, o cristianismo nasceu no Médio Oriente. Nasceu em Israel, nasceu na Síria, nasceu na Turquia e nasceu na Grécia também. Portanto, mas não foi aí que o cristianismo, que a Europa se tornou cristã. A Europa tornou-se cristã a partir do século V ou VI, com toda a onda de evangelização da Europa. A partir do século IV, com o imperador que decidiu assumi-la como religião de Estado. Não, mas sou Constantino, mas não foi aí que começou a Europa. Não foi aí que não está aí as raízes cristãs da Europa. As raízes cristãs da Europa nascem a partir do século VI ou VII com o monarquismo, com São Bento e outras grandes figuras. Portanto, aí é que nasceram raízes cristãs da Europa e, de facto, até podíamos dizer que foi na Turquia que estariam as raízes cristãs da Europa, uma vez que foi lá que foi anunciado, em primeiro lugar, ou na Síria, o cristianismo. Mas as raízes cristãs da Europa são um dado adquirido, não é? E pode não se colocar na Constituição ou nas normas constitucionais da Europa, mas é um dado adquirido. Aliás, mesmo os nossos comentadores salientaram isso. E, portanto, eu acho que a laicidade é uma atitude positiva, mas não pode ser entendida como não aceitação de tudo que não... De qualquer símbolo religioso ou qualquer atitude ou qualquer realidade ou qualquer realização de caráter religioso na sociedade em geral. Tudo tem o seu lugar. A religião tem o seu lugar na sociedade laica. Teresa Toldi, quer acrescentar alguma opinião? Quero. Primeiro quero esclarecer uma coisa que eu não disse logo no início, mas se calhar deveria ter dito. Eu, do ponto de vista confessional, sou católica, mas defendo a laicidade do Estado. Portanto, isso que fique claro. E penso que continuamos a fazer mistura entre laicidade e laicismo e continuo a achar que são duas coisas diferentes. Os espaços públicos, nós temos aqui duas hipóteses, ou duas possibilidades. Uma delas é a invisibilização, a outra é a multiplicação da expressão.
O que é que eu quero dizer com isto? A invisibilização é dizer que nenhuma religião pode ter um espaço público. A multiplicação é a possibilidade de dizer todas as religiões têm um espaço e se podem contribuir para a discussão daquilo que são causas públicas, porque todas as pessoas que têm convicções religiosas são cidadãos. E, portanto, a cidadania é que tem que constituir, do meu ponto de vista, a base de discussão. Não é a convicção religiosa. Não pode. Não pode ser. E neste momento histórico em particular, corre-se o grande risco de utilizar argumentos religiosos ou a invocação de determinados argumentos religiosos para novas formas de xenofobia. E seria muito triste se as pessoas que pertencem a religiões, sobretudo religiões maioritárias, não se apercebessem disso e embarcassem nisso, que é um barco que pode levar a uma explosão na Europa. Eu estou convencida que um dos principais valores da Europa é o pluralismo e a tolerância, pelo menos tinha essa ideia. Nós, em termos religiosos, temos raízes cristãs, como temos raízes judaicas e como temos raízes islâmicas. Porque o Islão não é uma religião alheia à Europa que de repente vem por aí todos para nos invadir. E, portanto, a certa altura, volto a insistir nesta ideia que para mim é importante, o partirmos do pressuposto que determinada religião é aquela que é óbvia, é neste momento, ainda que em Portugal não se sinta tanto, mas é neste momento um argumento extremamente perigoso. Paulo Vilamaior, para terminarmos este debate, uma opinião rápida. Duas observações são permitidas. A primeira, e para reafirmar determinados argumentos, eu creio, e agora a Teresa muito bem trouxe à colação a importância do exercício da cidadania neste domínio, eu creio que uma condição fundamental para o exercício da soberania é nós termos a capacidade para nos colocarmos no lugar do outro. E isto atua nos dois sentidos. Ou seja, eu como ateu, não posso ficar ofendido ou não posso ficar negativamente impressionado se no final de uma aula, como ainda hoje aconteceu, um aluno me diz, professor, até para o ano, se Deus quiser. Não fico. Eu não digo que sou ateu, mas não fico impressionado porque eu tenho de reconhecer as crenças das outras pessoas e, portanto, isto não me ofende. Agora, se ouço, como em tempos houve um Presidente da República, a invocar a Nossa Senhora de Fátima para ajudar os destinos ou a evolução da economia portuguesa, eu aí fico ofendido. Fico. Porque eu espero que um Presidente da República, que representa a totalidade da população portuguesa, não exiba em público as suas crenças pessoais. O segundo comentário que eu quero fazer é que, neste domínio, e para desanuviar um pouco aqui uma certa carga negativa que possa ter perpassado neste debate, sobretudo daqueles que assumem uma posição laica, eu lembro-me e vamos voltar à União Europeia, eu lembro-me de uma transformação importante que ficou registada numa das revisões dos tratados europeus e que tem influência da Igreja Católica. Estamos a falar do princípio da subsidiariedade, que estabelece um modelo de relacionamento entre a União Europeia e os países no que diz respeito à distribuição de competências. Ou seja, o que é que pertence ao nível nacional e o que é que pertence ao nível da União Europeia. E esse princípio da subsidiariedade claramente tem uma inspiração católica, porque, aliás, foi dado a conhecer numa encíclica papal, o seu padre ajude-me, que eu aqui... foi uma encíclica papal, mas eu não me recordo qual foi o Papa, mas... Renovaram, creio eu. Renovaram. O que eu quero dizer é que... Exato. O que eu quero dizer é que a Igreja não se confina apenas a estes domínios e a Igreja tem produzido também alguma doutrina que, do ponto de vista da organização política e social, tem os seus méritos, nomeadamente este, que foi reconhecido ao nível da União Europeia e é um bom modelo, enfim, com algumas fragilidades, que tem a ver mais com o funcionamento da União Europeia e não com a concepção, digamos, desta doutrina, mas que nitidamente foi importada de uma encíclica papal.
rápido, que estamos a ficar sem Eu só queria acrescentar uma coisa, que é o seguinte: a mim parece-me muito importante o conhecimento acerca das religiões como fazendo parte da cultura. E uma coisa que a mim me faz muita confusão em Portugal é que 80 e tal % das pessoas confessam-se como sendo católicas, muitas delas são profundissimamente ignorantes acerca da sua religião. E a mim não me chocaria nada o ensinamento de conteúdos acerca da religião nas escolas, se não fosse numa perspectiva confessional, mas fosse na perspectiva de, por exemplo, a cruzar com a história e com os momentos da história em que foi importante, ou com os debates em que hoje continua a ser importante. Eu não assumo um projeto de laicidade em que é proibido falar de religião. Agora, acho é que o espaço dela numa escola não pode ser confessional. Portanto, tem que ser, ou então a ser confessional, tem que ser para todas as confissões que houver. E isso eu gostava de deixar claro. Portanto, que não penso que seja útil a eliminação de conhecimentos acerca da religião, mas penso que devem ser integrados e contextualizados como dados culturais e no espaço do ensino, nomeadamente público, não como sendo formas de catequese. Ricardo. Eu queria só dizer que acho que o que faz mais falta neste momento na escola pública não é o ensino das religiões, é a educação cívica, a educação dos direitos e deveres. Formação cívica. Social. Educação para a cidadania, como se chama neste momento, e serve mais para regular problemas disciplinares do que para ensinar os direitos e os deveres que todos os cidadãos têm, a Constituição, o que é que pode fazer cada um de nós enquanto cidadão da República Portuguesa e o que é que deve fazer. Acho que o mais premente é isso. Pronto, estamos sem tempo, por isso damos por encerrado este debate. Espero que tenham gostado e encontramos-nos num próximo debate. Até à próxima. Obrigada.